Donald Trump voltou ao centro das atenções no Brasil. O presidente dos Estados Unidos declarou apoio direto a Jair Bolsonaro, reacendendo o debate político em um momento delicado. A fala de Trump não passou despercebida. Em redes sociais e discursos, o gesto foi visto como uma tentativa de fortalecer a base conservadora no Brasil, e ao mesmo tempo, como um alerta para os adversários: o jogo político pode ganhar um novo fôlego e novos aliados. Mas o que esse apoio realmente representa? Uma reaproximação simbólica, ou uma articulação para influenciar os rumos das próximas eleições? Analistas apontam que a presença de Trump no discurso político reacende o discurso polarizado e pode empurrar o debate para os extremos mais uma vez. Com o cenário ainda indefinido, uma coisa é certa: o apoio de Trump a Bolsonaro muda o tom e pode mudar o jogo. E você, acredita que esse apoio terá impacto real no Brasil? Deixe sua opinião. Os deputados Eduardo Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, e Guilherme Boulos, do PSOL. Aos dois, muito obrigado pela presença aqui na CNN. Cada um terá 2 minutos para poder responder. Vou começar com o deputado Eduardo. Deputado, como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Essa declaração é a declaração que vem do presidente do país que é o farol das liberdades, né? Fica muito complicado para o Moraes dizer que está defendendo a democracia, quando justamente aqui os Estados Unidos estão no sentido totalmente oposto, né? Ou então eles vão ter que dizer que os Estados Unidos é uma organização ditatorial, uma organização criminosa. Se bem que na prática é isso que eles já estão fazendo, né? Quando você abre uma investigação contra mim, né, com a acusação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, argumentando que isso se dá devido às minhas relações com autoridades da Casa Branca e do Congresso dos Estados Unidos, você está decretando que os Estados Unidos é uma organização criminosa. E isso salta aos olhos quando você compara, por exemplo, o nosso vice-presidente, que foi à posse do novo presidente do Irã e se sentou ao lado de líderes do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, dos Houthis. Então, fica muito claro para a percepção até popular ver quem é que está defendendo o lado correto. E eu gostaria de ressaltar aqui o ponto final da mensagem de hoje mais cedo do presidente Donald Trump, onde ele não fala apenas sobre Jair Bolsonaro e seus familiares, mas sobre a perseguição que é feita a todos os seus apoiadores. Bem da verdade, Jair, para dizer quase nunca, raramente apareceu nas conversas, nas reuniões com as autoridades americanas. A nossa preocupação aqui sempre foi em fazer uma anistia ampla, geral e restrita para que a gente pudesse retomar o Brasil no rumo que nós queremos e não, né, permitindo que uma Suprema Corte liderada pelo Alexandre de Moraes, hipertrofiada, viesse a todo momento, né, interferir no Congresso, mesmo nas questões mais básicas, como a discussão de um imposto como o IOF. Então, o Congresso hoje ele é a antessala do STF, é o controle de constitucionalidade preventivo do STF. E é claro que a população quer permitir que os seus deputados e senadores eleitos exerçam a sua representatividade, até porque elas sabem que no STF elas não têm quem votar. O sistema não foi feito para isso. Então, o que a gente busca aqui com essas sanções ao Alexandre de Moraes é resgatar a democracia brasileira. Não dá para você dizer que você vive num regime democrático onde nem mesmo os deputados têm a certeza de que aquilo que eles votaram e aprovaram, no dia seguinte, pode ser derrubado pelo STF. Ou mesmo do que um deputado falar ou fizer um vídeo, ele no outro dia pode estar 9 anos na cadeia, como Daniel Silveira. Isso daí, né, é muito mais, né, do que uma ditadura que a esquerda tanto criticou que o Brasil viveu nos anos 70 com o regime militar. Então eu espero que esse impacto da declaração do Trump venha a ser positivo nesse sentido e também surge uma alta expectativa para outras ações, né? É provável que nos próximos dias o Brasil possa, sim, experimentar, né, uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos, já que no Brasil não existem mais ferramentas para fazer, né, o Brasil voltar a ser uma democracia normal. Deputado Guilherme Boulos, como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Olha, o Donald Trump é um conhecido bravateiro. Um dia ele faz taxa, no dia seguinte ele suspende a taxa. O que ele fala, e boa parte das decisões dele, já não se escreve muitas vezes, né? Agora, ele precisa entender que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Aliás, não só ele. O Eduardo Bolsonaro também precisa, os bolsonaristas também precisam. Os Estados Unidos não é a última instância de recurso, nem para o Brasil, nem para nenhum outro lugar do mundo. Eles são um país mais rico do mundo,
Os Estados Unidos não está acima juridicamente de qualquer outro país. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. Isso é vergonhoso, isso não vai ter impacto, não tenho a menor dúvida, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no governo. Aliás, o presidente Lula deu uma declaração firme e altiva. Já foi o tempo que o Brasil falava fino com a Bolívia e grosso, falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Não, nós temos soberania, o Brasil é dos brasileiros. E acho que o Eduardo precisa entender isso. O Eduardo vai para lá conspirar contra o próprio país. É lamentável, um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, pelo estado de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos fazer conspiração e essa turma vem dizer ainda que é patriota. Diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Diz que é patriota, mas pede que o Donald Trump, do país mais poderoso do planeta, imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa pátria, previsto na Constituição. Vocês, Eduardo, vocês são patriotas da Shopee. Vocês não são patriotas nem aqui, nem em lugar algum. Usam a bandeira em tempo de eleição, usam os símbolos nacionais em tempo de eleição, mas trabalham e conspiram contra o país. Isso é uma coisa séria. E quem comete crime tem que responder por isso. Quando estava aqui no Brasil, no tempo que o pai dele governava, dizia que podia fechar o Supremo com um cabo e um soldado. Aí, quando é intimado pelo Supremo num processo regular, foge para os Estados Unidos e diz que está sendo perseguido, diz que está sendo exilado. As coisas não podem funcionar dessa forma. Começando pelo deputado Eduardo, fica um questionamento agora que está sendo feito, inclusive, nas redes sociais, sobre se esse aceno do presidente americano pode ajudar ou atrapalhar no processo judicial, na ação judicial a qual o ex-presidente foi submetido. Qual é a visão dos senhores? E tem como piorar? Bolsonaro já está condenado, a imprensa fala abertamente nisso. Não tem qualquer conexão dele com nada, ele está dentro de um processo sem pé nem cabeça, onde o delator já mudou de opinião 11 vezes, onde o juiz participou de uma delação. Não tem que piorar. Eu estou aqui nos Estados Unidos porque a gente não tem mais opção, a gente não tem mais para quem recorrer. O Brasil está vivendo um conluio de poderosos e a população acordou para isso, tanto que eu estou aqui nos Estados Unidos e o meu número de seguidores nas redes sociais não para de aumentar. As pessoas enxergam na nossa atividade aqui a última esperança. Se você tirar os Estados Unidos da equação, o Brasil já está igual à Venezuela. É muito lamentável que a gente esteja chegando a esse ponto. Porque, por exemplo, vou pegar aqui a resposta do Boulos, né? Falou que eu disse que com cabo e soldado, quando meu pai era presidente, primeiro que é fake news, né? Se ele fosse direita, talvez fosse indo para a cadeia agora ou debaixo de investigação. Porque a minha frase sobre um cabo e soldado, ela foi anterior à eleição. Mas por que eu tenho que responder sobre isso e o Vadir Damus, do PT, não tem que responder quando ele fala que o Barroso está fazendo atrocidades e que o STF tem que ser fechado? Compreendem que não existe mais, né, uma moralidade, uma imparcialidade dentro das instituições brasileiras? E aí o Boulos ele vem falar isso aqui como se ele tivesse uma ficha limpa de credibilidade. Ele é o cara que absolveu os Janones da rachadinha. Falaram tanto da rachadinha, o Flávio Bolsonaro tem que colocar o Bolsonaro na forca por causa disso. Foi arquivado o caso. E quando chegou no Conselho de Ética, na hora dele mostrar que ele realmente trabalha pela causa, por princípio, ele mata no peito e absolve os Janones. Então, bravateiro são as pessoas que têm esse tipo de conduta. Tanto que o Boulos tomou um sabão essa semana agora de um popular que passava pela rua e colocou ele para engolir as palavras que ele falou com relação à IOF. O Lula já está no 3º mandato, falando a ladainha, prometendo o futuro de taxar os ricos. E nada disso sai do papel, porque esse é o governo dos banqueiros. Os banqueiros nunca tiveram tanto recorde de lucros como agora. Então, essa disfunção toda que ocorre no Brasil, o que eu só quero é poder retornar sem ir para a cadeia, porque eu estou fazendo um trabalho tal qual a esquerda sempre fez. E muito mais agressiva. Foi ao Tribunal Penal Internacional, pediu a prisão de Bolsonaro, falaram que era o genocida. Aí quando eu venho em um país, nos Estados Unidos, falar que, olha, o Alexandre de Moraes prendeu e matou o Plezão na cadeia. Ele está censurando cidadãos americanos por conta de posts que eles fizeram aqui dos Estados Unidos, mandando mandar de prisão, como é o caso da cidadã americana Flávia Cordeiro. E vocês acham que o Trump vai ficar quieto diante disso tudo, deixando o Brasil sendo entregue de mãos beijadas para a China, virando uma Venezuela? Certamente ele não vai permitir que isso aconteça. Deputado Guilherme Boulos. Obrigado. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, como ele está já há algum tempo de férias na Disney, eu acho que ele está mal informado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Então é importante informá-lo, né? Primeiro, a respeito do IOF, né? Aliás, como os bolsonaristas sempre fazem, eu, diferente dele,
que quando tem o primeiro estalo, pega o aviãozinho e vai embora, eu vou debater na rua com as pessoas. E fiz um debate na rua, um cidadão bolsonarista, mas até respeitoso, né, fez um questionamento do IOF, eu respondi, aí os bolsonaristas cortam só o questionamento e ele chama de sabão. Esse é o método. É método, viu, gente? Não é desinformação. É método. É assim que eles fazem. Aliás, eu aproveito para perguntar para ele, porque ele está afastado do Congresso, mas recebeu R$132 mil de verba de gabinete em maio, né, para pagar, não sei se é luxo em Miami ou o que seja. Não dá para chamar ele ainda de deputado porque recebe dos contribuintes brasileiros. Ele defende a isenção do imposto de renda até R$5 mil, que pega 90% dos brasileiros. Se o partido dele vai votar a favor de taxar super ricos, do fim da escala 6x1, porque quem mandou isso foi o presidente Lula. Eu apresentei um PL no fim do ano passado, um projeto de lei para acabar com os super salários. Eu quero saber qual é a posição do partido dele, se vai votar contra ou a favor. Fazer bravata, fazer gritaria, dizer que defende o povo, ficar fazendo lacração e gracinha no TikTok, na internet, é muito fácil. Eu quero ver qual é o posicionamento na hora do vamos ver, na hora da onça beber água. E é aí que a hipocrisia se mostra e as máscaras caem. Agora, ele coloca, né, que compara a posição dele de estar sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal com declarações de pessoas da esquerda. Eu já critiquei o Alexandre de Moraes, eu já critiquei o Gilmar Mendes, já fui processado pelo Gilmar Mendes. Sabe o que eu não fiz? Foi planejar matar um ministro do Supremo e o presidente da República eleito. Foi depredar a sede dos 3 poderes no 8 de janeiro. Ele não está sendo processado. É importante você saber, Eduardo, você sabe, mas você tenta enganar as pessoas. Você não está sendo indiciado, nem o seu pai, nem ninguém, pelo que pensa do Supremo. Essa é a ideia que vocês querem vender. Vocês estão sendo indiciados porque vocês fizeram uma conspiração golpista para virar a mesa da eleição nesse país porque não ganharam no voto popular. É isso que está em jogo. Não minta para as pessoas, dizendo que é censura, que a esquerda faz a mesma coisa. Diga uma vez que a esquerda fez um plano para poder matar ministro do Supremo e presidente da República eleito. Se fizesse, já estaria na cadeia. Que é o lugar que vocês devem estar. Você vai votar com essa fake news. Já foi, inclusive, né, com elogios da sua família, que não recorreu. O seu pai não recorreu quando o Adélio foi mostrado que o Adélio Bispo agiu sozinho. Vocês jogam assim, só jogam na mentira, jogam para a torcida. Precisa ter compromisso com a verdade, Eduardo. Leandro Magalhães. Senhores, daqui a pouco eu vou chamar o analista Pedro Venceslau, que terá uma outra pergunta. Agora eu vou conceder 1 minuto, já que cada um foi citado por ambos. 1 minuto para o Eduardo Bolsonaro, deputado, e 1 minuto para o Guilherme Boulos. Combinado? Deputado Eduardo. Olha, já fizeram peça teatral assassinando o Bolsonaro. Né, teve a facada, depois tiveram editoriais, inclusive da Folha, né, opiniões de pessoas que escreveram na Folha, por que eu desejo a morte de Bolsonaro. Isso tudo aí faz parte de uma tática que é conhecida como apito de cachorro. A pessoa fica estimulando na mente do outro, né, uma conduta delituosa, uma conduta agressiva, e depois quando ela acontece, ele diz, opa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei isso. Enfim, né, vamos ser sinceros aqui e trabalhar com a verdade, Boulos. Não dá para você chegar e falar sobre situações e os fatos que estão na cara da população irem no sentido contrário. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que colocar a bola no chão e resgatar a normalidade democrática, até para a gente poder criticar um ao outro. Hoje em dia não existe mais essa tranquilidade nem no Congresso, quanto mais dos cidadãos comuns. Durante a eleição tive que apagar post meu, onde eu relacionava Lula a Nicolás Maduro. E na posse do Lula, quem é que veio? O Nicolás Maduro. Será que essa é uma eleição que foi tranquila, que foi uma eleição normal? Bolsonaro não podia fazer live a partir da sua casa? Por que houve um trabalho ostensivo do TSE para não permitir o voto impresso aprovado pelo Congresso Nacional? A quem perde e quem ganha com a comprovação do voto onde você bota numa urna? Isso tudo faz parte de um tapetão. E é claro, aí fica uma eleição obscura, as pessoas se revoltam e o 8 de janeiro foi um protesto que foi longe demais, é verdade. Mas dizer que daí foi uma tentativa de golpe, pelo amor de Deus, sem armas, sem apoio de policial, nada. Pelo amor de Deus, né? Rafa, o Eduardo Bolsonaro, deputado, falou por quanto tempo? O deputado Guilherme Boulos tem 1 minuto e meio agora. Obrigado, Leandro. Olha, parece, quando você ouve o Eduardo e os bolsonaristas falando, que o 8 de janeiro foi um piquenique de senhoras com batom. Todo mundo tem as imagens. E não foi apenas a depredação, isso estava articulado com acampamentos em quartéis pedindo intervenção militar. Isso estava articulado com a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um planejamento, não era uma fala. Um planejamento com kids pretos, uma tropa de elite do Exército, para poder matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes.
Eduardo, são fatos, sabe? Você comparar porque não sei quem desejou a morte publicamente, um deputado do seu partido, colega seu, está suspenso por 4 meses na Câmara porque foi, numa comissão da Câmara dos Deputados, dizer que o Lula tinha que morrer. Não é possível que vocês trabalhem com tanta mentira. Agora, eu lamento muito que você não tenha respondido a pergunta principal que eu te fiz. Você ainda vai ter oportunidade, porque esse debate ainda não acabou. Você é a favor de zerar imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é a posição de 90% dos brasileiros, e compensar isso com taxação de lucros e dividendos que os Estados Unidos têm, viu? Talvez você deva saber. De 10% para quem ganha mais de 140 mil. Você é a favor de acabar com a escala 6x1, para que os trabalhadores tenham tempo de descanso? Responda isso para o povo brasileiro. Apesar de em férias, você ainda é deputado. Ok, deputado. Vou chamar agora o nosso analista Pedro Venceslau. Pedro? Boa noite, deputados. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, começando pelo deputado Guilherme Boulos. Eu queria saber se, na avaliação do senhor, essa declaração de Donald Trump de hoje se deve à articulação política de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e à influência que ele tem ou teria junto a Donald Trump e ao Partido Republicano. Pedro, eu acho que isso é ele quem tem que dizer, se ele vai ser réu confesso ou não. Porque alguém que conspira contra o seu próprio país, uma autoridade estrangeira, cai num crime previsto em Constituição que é de lesa pátria. É muito bem definido. Então precisa ver se o Eduardo Bolsonaro vai aqui, ao vivo, confessar o cometimento de mais um crime ou não. Isso, francamente, eu não participei de nenhum tipo de diálogo, nem para os Estados Unidos foi. Estou trabalhando em Brasília, exercendo meu mandato eleito pelo povo de São Paulo, então não tenho como dizer. Mas o que eu tenho como lhe dizer é que eu tenho a plena convicção de que isso não impacta em absolutamente nada nas instituições brasileiras. Já foi o tempo em que chegava um grito dos Estados Unidos e as pernas tremiam no Brasil. O Brasil é um país soberano. O presidente Lula, inclusive, ajudou a resgatar o papel internacional do Brasil, que estava fortemente abalado pelas patetices do Bolsonaro como presidente, né? O Brasil agora discutindo política grande no mundo, nova moeda internacional nos BRICS, discutindo a entrada no Conselho de Segurança da ONU, sendo um agente internacional respeitado. Então, o Donald Trump pode falar à vontade, né? Ele é presidente dos Estados Unidos, ele não é dono do mundo. A justiça brasileira tem que agir e quem define os rumos do Brasil não é o Donald Trump, o Partido Republicano ou qualquer um que queira conspirar nos Estados Unidos contra o seu próprio país. Quem define o destino do Brasil é o povo brasileiro. E assim vai continuar sendo, sem qualquer fantoche ou lacaio de imperialismo querer se impor sobre o nosso país. Ok. Deputado Eduardo, o senhor acredita que essa declaração de Donald Trump pode ter ocorrido também graças à sua articulação política nos Estados Unidos? Eu acredito que tem a nossa contribuição na medida que a gente traz os fatos, né, do Brasil para o conhecimento dos norte-americanos aqui, seja dentro do poder executivo ou do poder legislativo principalmente, mas também percorrendo a imprensa internacional. Né, eu queria pegar um gancho aqui para responder ao Boulos, né, dizendo que, olha, se é um fato que não tem impacto no Brasil, que não tem importância, não vai mudar nada no Brasil, por que o Lula escalou o Itamaraty para tentar, né, brecar qualquer conduta do governo norte-americano? A verdade é que está ocorrendo nos bastidores uma preocupação muito grande. Ninguém quer tomar uma sanção ao FEC nas costas, né? Fica sem acesso à conta bancária, cartão de crédito, e as pessoas com as quais você se relaciona também acabam sendo sancionadas. Então existe uma grande chance de que, em se verificando essas sanções, o Moraes ele seja isolado, né? Seja uma pessoa tóxica. E aí, nesse momento, né, tirando de lado o Moraes, porque o nosso problema nunca foi com as instituições brasileiras, mas somente com este juiz da Suprema Corte, a gente possa ter a tranquilidade para resgatar a normalidade brasileira. Agora, dizer que o Lula resgatou o Brasil no cenário internacional, pelo amor de Deus, ele acabou de fazer um BRICS, que é o grupo dos seus maiores aliados, sem os dois, né, líderes dos principais países, sem o Xi Jinping da China e sem o Putin da Rússia. O Lula resgatou nossa soberania para quê? Para mandar avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção lá no Peru, e trazer ela de jatinho da FAB para o Brasil? Eu acho, Boulos, que a melhor resposta que a gente tem, né, com relação à outra pergunta que você fez, tributária, é reduzir os custos do governo.
Por que o Lula não faz igual o Bolsonaro? Fica em hotel de trânsito do Exército, né? Fica reduzindo ao máximo os custos dentro do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto. Isso daí não faz porque o Lula quer ficar de férias, né, em lua de mel eterna com a Janja, e quer que o povo pague essa conta. Nem rico nem pobre tem que pagar essa conta. Né? A gente tem que trabalhar e ter um governo enxuto e com austeridade. Obrigado, deputado. Leandro. Deputado Guilherme Boulos, a defesa de Donald Trump pode ajudar Jair Bolsonaro no processo que corre no STF sobre uma trama de golpe? De forma nenhuma. Aliás, eu acho que cada dia que passa fica mais clara a desmoralização dos bolsonaristas nesse sentido. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, por exemplo, botou bonezinho do Make America Great Again e a taxação que o Trump impôs pega a indústria brasileira e São Paulo é o principal estado industrial do país. Isso pode gerar perda de empregos no país para gerar emprego nos Estados Unidos. O Tarcísio vai ter que explicar isso para os trabalhadores de São Paulo. O Bolsonaro e o Eduardo, que sempre se disseram patriotas, usaram e abusaram dos símbolos nacionais, agora fica absolutamente claro a quem vão recorrer. Vão para debaixo da saia do Donald Trump. Repito aqui, patriotas da Shopee. Falso patriota. Falso patriota. É isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. E a população percebe. Quem achar que o povo não está vendo, o povo está vendo perfeitamente. As pessoas estão acompanhando. E ao acompanhar, vem quem está defendendo o seu próprio país e quem está querendo apoio internacional e conspira lá fora para poder salvar a própria pele e não responder pelos seus crimes. Na hora de fazer o 8 de janeiro, de pedir golpe, de fazer arminha com a mão, todo mundo era valente. Na hora de responder e se responsabilizar pelos crimes, uma vai para a Itália, outro vai para os Estados Unidos, outro se faz de vítima e se interna no hospital. Tenha santa paciência. Eu acho que assim, na política você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser o que for, mas seja coerente, responda pelos seus atos, pague o preço das suas escolhas. É isso que está faltando na direita brasileira e o povo está vendo. Ok. Deputado Eduardo Bolsonaro. A esquerda já tocou fogo em ministério, já rolou carro para dentro da Câmara, já deu flechada na perna de policial legislativo federal, já feriu cerca de 30 policiais militares em manifestações do MST, né, grupo aí congênero do MTST do Boulos. Isso tudo para a esquerda é normal. Né? Nenhuma pessoa foi sequer investigada por todos esses fatos que eu acabei de falar aqui. E aí, quando acontece um protesto da direita, que foi longe demais, é verdade, quando a gente queria as câmeras do Ministério da Justiça, o Flávio Dino não deu, quando a gente quis fazer uma CPI de verdade e não conseguimos devido à interferência do governo dentro do Congresso Nacional, aí eles vêm querer dizer que nós somos os golpistas. Pelo amor de Deus, né? O golpe ele já foi dado numa eleição onde você não tem uma maneira de fazer uma auditoria, né? E onde um dos oponentes teve um braço amarrado para trás. Falei aqui de inúmeros casos, vários vídeos que tiveram que ter sido deletados, posts relacionando o Lula a Nicolás Maduro, ao Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua, ao aborto, enfim. Fomos proibidos de mostrar à população quem é o Lula de verdade no período eleitoral. Isso daí não dá para dizer que é uma democracia. Né? Então, o que o sistema está fazendo agora? Ele está prendendo os opositores. Bolsonaro só está correndo o risco de ir para a cadeia porque ele lidera as pesquisas. Só que não adianta prender o Bolsonaro. Essa ideia de colocar o interesse dos brasileiros em primeiro lugar, ela vai adiante. Tanto que até mesmo eu, aqui dos Estados Unidos, estou liderando as pesquisas na frente do Lula. Lula está servindo cafezinho frio. É um governo que já ultrapassou todos os limites. Nem mesmo a imprensa internacional de esquerda quer se associar ao Lula. Veja as matérias do Financial Times, New York Times, né, The Economist. Ninguém mais quer se associar à imagem do Lula porque viu que ele é uma pessoa que defende terrorista, usa avião da FAB para pegar a condenada por corrupção no Peru. Essa daí é a galera do Lula. Infelizmente, né, a profecia do Olavo de Carvalho cada vez vai se fazer mais presente. E quando o Lula perceber que ele está isolado, ele vai ser apenas uma pessoa balbuciando, né, esperando chegar ao final do seu mandato. Ok. Senhores, eu vou conceder 1 minuto para cada um agora. Deputado Guilherme Boulos. Obrigado, Leandro. Olha, eu não sei que pesquisa é essa, talvez seja o Data Bolsonaro, né, que o Eduardo está na frente do Lula. Acho que até ajuda a reforçar quanto tudo que ele fala merece uma verificação de credibilidade. Agora, eu acho muito engraçado falar das viagens internacionais do Lula, né? Porque foi o Lula que foi para a Arábia Saudita, Eduardo, e voltou cheio de joia no bolso, e que está respondendo por isso, que ficou lá junto com os sheiks. Eu me lembro de uma foto sua lá de turbante e tal, junto com sheiks na Arábia, nos Emirados e por aí vai. Para com isso, cara. Coloca o debate real. O debate real é o seguinte: o Brasil é um país soberano.
Estados Unidos não manda no Brasil, Trump não manda no Brasil, e as conspirações que você está fazendo nos Estados Unidos vai ser mais um elemento para a sua ficha criminal, porque é crime de lesa pátria. É isso que está acontecendo nesse momento. Não acredite que nós estamos nos anos 60, em 64, que eles vêm aqui, o embaixador vem, o Trump dá um grito, né, e dá golpe no Brasil. Acabou essa era, nós somos um país soberano, entre as 10 maiores economias do mundo, e o povo brasileiro é que vai decidir o futuro, não é Trump e nem você. Deputado Eduardo Bolsonaro, 1 minuto. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou perseguido por um sistema de pessoas que coloca velhinhas de 70 anos na cadeia, né, para passar 17 anos lá dentro. Se for para ser condenado por conta disso, pode me condenar, vou ter muito orgulho, né? Eu acho que as pessoas cada vez mais estão percebendo que o que eles querem no final é calar as vozes dissidentes. A todos vocês da população brasileira que tem alguma reclamação contra o Lula ou contra o Alexandre de Moraes, né? Nós só estamos no meio do caminho, né? Então nós seremos talvez aí as primeiras vítimas desse sistema. Mas a mensagem que eu deixo aqui é que se nós nos mantivermos firmes e resistentes, não vai ter como parar, né, esse movimento. É por isso que eu coloco meu nome à disposição. As pesquisas são do Futuro, do Paraná Pesquisa, que inclusive acertou a última eleição presidencial, tá, Boulos, para sua informação, e a gente vai continuar levando as nossas bandeiras adiante. Não adianta me ameaçar minha família, né, congelar as minhas contas bancárias. Eu vim para cá com um objetivo, e eu vou concluir ele, que é sancionar o Alexandre de Moraes para ter a janela de oportunidade de resgatar a democracia brasileira. Que Deus ilumine os nossos passos aqui nos Estados Unidos.